Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a esse tempo, sejam muito bem-vindos a essa live. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Queremos declarar a nossa gratidão, porque o Senhor tem nos ensinado a cada dia. Paz do Senhor Marcos, paz do Senhor Pastora Tauana, paz do Senhor Éder. Que a presença de Deus esteja sobre nós. E eu quero te convidar para nós começarmos a interceder nesta noite em nome de Jesus. E somos muito gratos porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos amado, né? E com fé em Deus, em breve nós estaremos matando a saudade. Irmã Maria José, Lide, sejam bem-vindos. Pastora Tauana dizendo que está com saudade, também estamos com saudades. Cremos que há um tempo para todas as coisas e vai chegar esse tempo, né, de nós estarmos mais juntos, amém? Vamos orar? Em nome de Jesus, Pai, nós elevamos ao Senhor o nosso coração, elevamos ao Senhor a nossa gratidão, Pai. Senhor, nós entendemos o que seríamos de nós se não fosse o Senhor. Como diz a Tua palavra, se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, o nosso inimigo teria nos engolido vivos. E nesta noite, Pai, nós queremos dizer muito obrigada pela vida, muito obrigada por nos amparar em todos os momentos, por nos sustentar. Muito obrigada pelo Teu grande amor, Senhor. Nós queremos abençoar cada família, nós queremos abençoar esta live, nós queremos abençoar este tempo. Nós queremos orar por todos os nossos idosos que se aproximam desta live para ouvir as leituras. Nós queremos abençoar todas as famílias que se aproximam desta live para serem edificados. Nós queremos abençoar todos os nossos irmãos de outros países, de outros estados que se aproximam desta live, às vezes na madrugada, às vezes no outro dia, para serem edificados. E nós te agradecemos por esse tempo, Pai. É um tempo que o Senhor preparou para nós, é um tempo para o nosso crescimento, para a nossa alimentação espiritual, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pelo Teu grande amor. A Tua presença de amor é real aqui, Senhor. Em nome de Jesus, nós te rendemos graças. Amém? Glória a Deus. Eu quero dizer a todos vocês que vocês são muito bem-vindos, amém? Um beijo aí para vocês que estão nos ouvindo de outros lugares, outros países, outros estados, mesmo que acessem a live na madrugada ou no outro dia. Quero dizer a vocês que a bênção do Senhor vai alcançar vocês e vai alimentar vocês também, amém? Hoje nós tivemos a honra de mimar a nossa querida bebê Piedade, né? É uma idosa muito linda, que fez 85 anos e nós celebramos a vida, né? Então foi um prazer muito grande poder liberar esse amor, né, irmãos? Porque nós temos que celebrar a vida, independente de qualquer coisa, nós temos que celebrar a vida. E viver os momentos intensamente, né? Dar atenção aos momentos com intensidade. Na era da superficialidade, nós precisamos aprender a ser intensos, né? Intensos no amor, né? Intensos no abençoar, intensos no considerar, intensos no respeitar. Porque eu creio que Jesus era intenso em tudo que Ele fazia, né? Onde Jesus passava, de fato, o amor de Deus deveria exalar de uma forma tão tremenda que as multidões não conseguiam ficar longe dele, né? E que esse amor exale no nosso coração, amém? Nessa noite, nós vamos estar falando um pouco sobre o processo de renovação que nós passamos, que as águias passam. Ontem nós falamos da determinação da águia macho, quando ela de fato quer mostrar para a águia fêmea o quanto ele é comprometido, né? Ele ultrapassa limites consideráveis, ele voa mais de 360 quilômetros para dizer: eu sou determinado e é isso que eu quero. E hoje nós vamos falar sobre o processo de renovação e vamos falar também sobre os obstáculos ao sucesso, né? Obstáculos que nós temos que vencer. Como os irmãos sabem, nós estamos estudando o livro Nunca Desista, né, de Joyce Meyer. Ela traz muitos ensinamentos
né? Você que chegou agora, ela foi uma pessoa que foi abusada pelo pai por quase mais de 200 vezes, mas o Senhor a ajudou a superar tudo isso, ajudou a perdoar e a ajudou a passar essas informações. Hoje ela é uma palestrante, né, que ela palestra em vários lugares, em vários países. Então, assim, o Senhor a levantou, e é isso que Deus faz. Ele pega pessoas que talvez a sociedade diga, não vai conseguir, essa pessoa não tem potencial, não tem estrutura psíquica nem emocional. Aí Deus vai lá, pega essa pessoa e levanta essa pessoa, porque Ele quer mostrar para os sábios, né, que muitas vezes aquilo que para o mundo parece loucura vem para transtornar o pensamento dos sábios, né? E Joyce Meyer, mesmo sem graduações e pós-graduações, se tornou uma escritora mundialmente famosa, porque a mão do Senhor a sustentou. Então ela reconhece a mão do Senhor na vida dela, né, dando a ela a restauração de sonhos, porque ela nunca pensou que teria uma família, ela nunca pensou que seria equilibrada emocionalmente, ela nunca pensou que seria uma mulher normal. Mas o Senhor estendeu a sua mão, né, e fez com que ela fosse essa pessoa que demonstra e que exala o amor de Deus. Ela hoje tem várias instituições sociais, né, onde ela ama crianças e ela abençoa essas crianças com muitos donativos. Então é isso que Deus faz, né? Então, assim, eu acredito que vale muito a pena a gente ver o que Deus fez na vida das pessoas, né? A gente ler a história da vida dessas pessoas e ler o que Deus fez, né? Ver o Senhor preenchendo os vazios, vendo o Senhor transformando toda a vergonha em dupla honra. Então vale a pena estudar uma pessoa assim, porque é um testemunho, né? Um testemunho de vida, né? Então nós falamos sobre o processo de renovação. E continuando um pouquinho falando sobre a águia, chega um tempo na vida de uma águia em que ela não é mais tão rápida quanto ela era antes. A sua decolagem não é tão rápida quanto era anos atrás. Ela está mais lenta no voo, suas garras antes afiadas ficaram embotadas, calcificações se formaram em seu bico, suas penas se desgastaram e agora soltam um assobio revelador quando ela mergulha para capturar a sua presa. Ela ainda é uma águia, mas ela perdeu muito da sua força, ela perdeu muito da sua proeza. E quando isso acontece, a águia vai para uma rocha elevada, próxima do sol. Quanto mais próxima do sol, melhor. E ela começa a arrancar as suas penas. E ela vai arrancando de uma a uma. Às vezes são 7.000 penas. E ela não está nem de longe tão preocupada com a dor quanto com o progresso. Então ela vai procurar um riacho frio e refrescante para se limpar. E a água lava toda a lama e sujeira empastada. Os parasitas e os insetos que possam ter se juntado a ela com o passar do tempo. Então, quando ela está fresca, limpa e praticamente nua, porque ela se esforçou para arrancar 7.000 penas velhas, então ela vai se expor ao sol e ela vai começar a esperar. E o crescimento renovado de que ela precisa levará cerca de 40 dias. E durante esse tempo, ela afia suas garras e seu bico. Ela esfrega para frente e para trás em uma rocha. E ela usa a mesma rocha para retirar a calcificação do bico. E outras águias que já passaram por esse processo podem deixar cair alimento para ela. Ela passa por um período silencioso de uma fraqueza relativa, mas depois a sua força ela é renovada. Então Deus ele quer que nós aprendamos algo com esse processo pelo qual a águia passa. Há momentos em que nos últimos momentos da nossa vida, ou talvez no decorrer do ministério, nos sentimos secos, fracos, derrotados, desanimados. E há momentos em que sentimos que a vida nos desfere golpes amargos, nossos sonhos desmoronam às vezes diante dos nossos olhos, e quando alguém a quem amamos nos fere,
ou quando alguém a quem confiamos nos trai, quando realmente achávamos que algo finalmente ia dar certo e de repente esse algo não dá certo. São esses tipos de situações que fazem com que queiramos desistir. Durante esses momentos, realmente nós precisamos ser renovados. E se nós não separarmos um tempo para essa renovação, nós corremos o risco de reagir às nossas circunstâncias emocionalmente. Então, o que sempre significa reagir sem sabedoria, geralmente contribui para transformar situações ruins em situações piores. Então, como eu disse já para os irmãos, o momento de dor, o momento da angústia, ou o momento do cansaço, ou o momento do estresse, os 5 primeiros minutos desse momento, segundo grandes especialistas, são 5 primeiros minutos que podem desmoronar qualquer coisa. Então, nesses 5 primeiros minutos desse impulso, você não deve fazer nada, a não ser deixar passar esse momento, essa dor, essa raiva, ou ódio, ou estresse, para depois agir, né? Então, assim, existem também momentos na nossa vida que nós precisamos falar sério com Deus, né? Nós precisamos de mais do que costumamos extrair de nossas rotinas devocionais diárias. Algumas pessoas podem precisar aprender uma lição com a águia, separar um período de 40 dias de oração e jejum, buscando a Deus, adorando e derramando o seu coração diante dele. Para aqueles que nunca jejuaram, isso pode parecer radical, mas pessoas desesperadas, irmãos, fazem coisas desesperadas em momentos de desespero, e isso traz renovo. Outras pessoas precisam ser radicais com relação a trazer paz para a sua vida. Às vezes você vai ter que desligar a televisão por algum tempo. Às vezes você vai ter que desligar os seus telefones celulares a certa hora da noite, e às vezes todas as noites. Talvez você precise de um tempo para examinar a sua vida e decidir que você não está dando fruto. E quando a gente não dá fruto, a gente pode ser cortado, né? Então, assim, todos nós precisamos de períodos prolongados ou intensivos de restauração e renovação. E geralmente, irmãos, esses períodos são períodos doloridos. Pessoalmente, praticamente, eu já vivi esse tempo. Eu tenho inúmeros testemunhos, mas eu quero contar aqui um testemunho de quando a minha filha teve pneumonia nos 2 pulmões. Ela era uma criança, antes de 1 ano de idade, ela teve pneumonia nos 2 pulmões, ela ficou internada durante 10 dias, e durante 10 dias eu vivi uma batalha espiritual muito intensa. Satanás queria matar a minha filha, e foram 10 dias de oração, 10 dias sem dormir, né? Foi o jejum noturno, que você passa noites e noites acordada. E eu lembro que a médica falou para mim que o caso dela não ia reverter. E eu comecei a buscar a presença do Senhor de uma forma poderosa, de uma forma muito intensa, num momento de muita dor. E ela já estava totalmente inchada. E eu lembro que um dia o Senhor me mostrou, né, que Ele iria curá-la. E os médicos já tinham feito tudo e disseram que aquela situação não ia se reverter. E a doutora falou que ela teria que ser levada para a UTI, para a drenagem. E eu falei que ela não ia mais ser furada, por autoridade do Senhor. Eu disse, ela não vai mais ser furada. E eu quero um remédio oral. E as pessoas diziam, não vai adiantar. E eu lembro que naquele dia, na porta do hospital, eu vi um anjo, que ele fez assim para mim, ó. E ele saiu. E quando ele voltou com uma médica que não estava no plantão. Ela passou no hospital por um acaso, ela foi até a UTI, ela soube do caso, e quando ela subiu, ela falou, mãe, vamos tentar então via oral? E eu lembro que deram um remédio via oral para minha filha, mas eles tinham certeza de que não ia dar certo. E naquele momento, dentro da alimentação, né, que a gente pode pedir, eu pedi um bife de fígado e uma coxa de frango, e fiz essa criança chupar todo o caldo, porque ela era um bebê. E o Senhor mandou brincar com ela, e sorrir com ela, e dar um banho nela e colocar ela para dormir. E quando ela acordou, milagrosamente, ela espirrou muito, muito.
sabe? É como se ela tivesse expelido todo o catarro dos 2 pulmões. E logo ela adormeceu novamente. E quando a médica chegou, a minha filha estava rosada na cama. E ela disse, parece que ela está melhor. E ela falou assim, olha, eu vou liberá-la amanhã, mas eu quero que você traga ela durante uma semana para fazer o raio-x. E eu levei, irmãos. E eu falei, doutora, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus. E fiz todo o raio-x de segunda a sexta-feira. E no último dia a médica me chamou no seu consultório e disse, eu quero te pedir perdão, porque a sua filha está curada dos 2 pulmões. O quadro dela foi revertido. Então, irmãos, foi um momento de dor, foi um momento que eu precisei estar ali, naquele lugar, durante 10 dias, e foi um momento em que o Senhor virou a página. Então, é nesse Deus que nós cremos. Então, existem momentos na nossa vida que nós recebemos uma palavra específica de Deus. Eu recebi uma palavra específica de Deus para aquele momento. E o Senhor, Ele fez um milagre na vida da minha filha. E nós celebramos 1 ano dela, porque o inimigo queria matá-la antes que ela completasse 1 ano de idade. E nós celebramos o 1º ano dela. A igreja se reuniu e nós fizemos o 1º aniversário dela. E ela ficou curada. E até hoje, graças a Deus, está com 17 anos, curada, por causa de uma palavra específica. Então o Senhor é um Deus de milagre. A minha outra filha tinha bronquite asmático, vivia tomando aquelas medicações fortes e também sempre com aquele oxigênio. E o meu Senhor me disse que iria curá-la e curou ela também. Hoje ela está com 12 anos. Então, assim, o Senhor, Ele nos dá palavras específicas, né? Existe um tempo onde o Senhor trará resultados. Às vezes, nós não entendemos muitas coisas, né? Porque também existem casos. Por exemplo, eu tive um discípulo que morreu de câncer. E foi um momento muito difícil. Mas foi um tempo que eu cresci muito espiritualmente. O Senhor o levou, mas eu cresci muito espiritualmente. Eu pude ter minhas asas, minhas penas, o bico e as unhas, se fosse falar como uma águia, totalmente renovadas, né? Então, assim, nós vamos descobrir e vamos conseguir tomar decisões melhores quando nós entendermos que nesse tempo, de uma forma ou de outra forma, Deus está gerando renovação na nossa vida. Amém? Deus está gerando renovação. Eu fico observando, e eu falo isso com muito respeito, até porque nós estamos em um tempo de pandemia, onde milhares de pessoas têm morrido, então muitas famílias têm sofrido. Então eu tenho muito respeito com essas questões de perda, né? Porque nós já vivemos perdas muitas vezes, mas eu posso dizer que, como a Bíblia diz, muitas vezes é melhor estar na casa do luto do que na casa de onde tem festa. Porque quando vem o luto, irmãos, os corações ficam muito mais contritos, muito mais quebrantados. As pessoas ficam muito mais amigas, ficam muito mais sensíveis, sabe? As pessoas ficam muito mais solidárias. Então, existe um provérbio na Bíblia Sagrada que diz, muitas vezes, é melhor estar na casa do luto do que na casa onde há banquetes. Então, assim, nós cremos em milagres, cremos. Cremos que Deus pode fazer? Pode. Amém? Nós cremos nisso. Agora, se acontecer do Senhor fazer outra coisa que a gente não espera, nós temos também que crer que nós estamos sendo renovados na nossa estrutura, no nosso interior e na nossa força e na nossa intimidade com Deus. Amém? Hoje eu recebi um vídeo de uma discípula que ela disse, às vezes a gente recebe o sim de Deus e ficamos felizes, mas quando a gente recebe o não, a gente se revolta. E essa discípula, ela foi curada de depressão no Rio de Janeiro, quando nós estivemos ali no Rio de Janeiro. O Senhor a tirou da depressão, do suicídio, graças a Deus. E hoje ela faz lives e ela alcança muitos jovens. Então ela mandou para mim, agora à noite, para eu dar uma olhada. E é isso. Às vezes, a gente quer receber o sim, mas a gente não aceita o não. Mas a nossa fé tem que estar pautada no seguinte ponto: ou com o sim ou com o não.
se Deus nos der um tempo para nós renovarmos as nossas penas e a nossa força, Ele está fazendo o melhor dentro de nós. Amém? Então eu quero falar um pouquinho sobre superar os obstáculos ao sucesso. Existe um escritor chamado R.E. Bush Stower que diz assim: quando chegar a um lugar difícil e tudo estiver contra você, até parecer que você não consegue aguentar mais um minuto, nunca desista, pois é exatamente neste lugar e neste tempo que a maré vai virar, né? E ela traz aqui uma história que ela diz o seguinte: um burro caiu em um poço fundo e o fazendeiro, seu dono, não fazia ideia de como tirá-lo dali. Depois de pensar muito, ele concluiu que a melhor solução seria chamar algum de seus amigos para ajudar a enterrar o burro no poço. Afinal, ele raciocinou, o burro estava velho e tentar tirá-lo do poço ia causar muitos problemas. Os fazendeiros da vizinhança chegaram com as pás e todos começaram a jogar terra dentro do poço em cima do burro. O burro começou a fazer barulhos terríveis por algum tempo. Então o burro ficou em silêncio. Os homens espiaram para dentro do poço e tiveram uma visão impressionante. Toda vez que eles jogavam uma pá cheia de terra dentro do poço, o burro simplesmente a sacudia, de modo que ela terminava debaixo de seus pés, em vez de em cima dele. Eles continuaram a jogar terra, tentando enterrar o burro indefeso, e ele continuava a sacudi-la. Não demorou muito, e a pilha de terra com a qual eles estavam tentando enterrar o burro ficou alta, o suficiente para erguê-lo para fora do poço, e ele simplesmente saiu do monte de terra para o chão firme. Então, se o burro tivesse apenas ficado ali e permitido que a terra o cobrisse, ele não haveria sobrevivido. Mas ele estava determinado a sair daquele poço. E todas as vezes que uma pá cheia de terra caía em cima dele, ele a sacudia e ele subia por cima dela. E Joyce Meyer diz o seguinte: quero que você seja como esse burro. Use as dificuldades e os obstáculos que enfrentar como degraus para seus objetivos na vida. Quando uma situação aparentemente impossível surgir em seu caminho, não permita que ela o enterre. Seja criativo para vencê-la e determinado a fazer com que ela trabalhe a seu favor e não contra você. Transforme-a em seu favor, mesmo que você tenha de subir em cima dela um passo de cada vez. Desde que as circunstâncias que poderiam sufocá-lo sejam exatamente as situações que o fortaleçam e o elevam a um novo nível. Seja uma pessoa que está disposta a trabalhar com Deus para desenvolver uma atitude determinada de eu posso. Haja com base na verdade de que o poder de Deus está em operação dentro de você e que você pode todas as coisas em Cristo que o fortalece, não importa o que surja em seu caminho. Então, independentemente do que você passar, da dor que você viver, em nome de Jesus, não se deixe ser enterrado. Porque existem momentos na nossa vida, irmãos, principalmente momentos de perda, é muito difícil, a dor é muito profunda. Eu tenho falado com algumas pessoas, tenho perdido, já perdi algumas ovelhas e recentemente perdi mais uma. Então, assim, é uma dor horrível, mas a gente precisa se levantar, porque é uma dor que você não dá vontade de fazer mais nada na vida. Então, independente da situação de dor, não deixe que isso te enterre. Reaja, saia do poço, pega na mão de Deus, procure estar junto das pessoas, procure familiares, orem juntos, se abracem, chorem juntos, não precisa se fazer de forte, Porque assim, tem momentos que a gente fala, meu Deus, não estou preparado para perder mais nenhuma ovelha, tomara que todas sejam eternas, Por causa da dor. Mas a gente precisa ter força. E essa força vem de Jesus. Se for preciso jejuar para ficar de pé, jejua. Se for preciso ficar de madrugada, fique. Mas não se deixe ser enterrado. Amém? Em nome de Jesus.
Então, assim, o verdadeiro sucesso, ele não vem fácil. O verdadeiro sucesso não vem também sem obstáculos, né? É o resultado de um trabalho árduo, paciência, determinação, criatividade. Você tem que ter aquele sacrifício para ultrapassar os obstáculos. Mas ele vem. Então, a única maneira pela qual você pode ser um fracasso é se você desistir, né? Então, você será mais tentado a fazer isso quando você enfrentar oposições. E a Bíblia nos ensina claramente que nós temos um inimigo que quer nos frustrar, quer nos derrotar, né? Os seus objetivos principais são furtar, matar e destruir. E ele passa o tempo todo perambulando ao nosso redor, como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. E ele tenta se opor ao sucesso, ele tenta interferir de algumas formas possíveis, né? E ele quer fazer o melhor que ele puder para nos desanimar. Então nós temos que ter muito cuidado, né? Então, assim, para que você tenha isso no trabalho, nos relacionamentos, no casamento, na criação dos filhos, nas finanças, na saúde, no ministério, nas suas expressões criativas, na sua busca pelos planos de Deus, tudo que você precisa ter é se esforçar. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, não dou conta disso não. Mas você sabe que tem uma força guardada lá dentro. Então você precisa se esforçar. Porque o inimigo vai estar lá para te furtar, para te matar e para te destruir. Eu quero falar uma coisa aqui que eu senti no meu coração de falar. Às vezes a dor é tão grande, que a pessoa quer se livrar da dor se matando, né? Então, assim, tenha cuidado com seus pensamentos na hora da dor. Tenha cuidado com seus impulsos na hora da dor. Procure, se possível, esteja perto de alguém. Mande um WhatsApp para alguém, ligue para alguém, sabe? Porque só Jesus pode entrar nessas dores. A maior alegria da minha vida é quando eu entro dentro de um gabinete, como essa semana passada. Eu escuto alguém dizer, bispa, eu ia me matar, só me matei porque lembrei do meu filho. E de repente você vê que a mão de Jesus entra naquele coração e transforma. E essa pessoa, por um minuto talvez, que você tivesse negado o atendimento, ela teria ido embora. Então nós vemos o Senhor restaurando pessoas. Ou então quando nós recebemos alguém que fala assim, se eu não viesse aqui hoje, a minha dor é tão grande que eu ia matar fulano de tal. Mas você vê a mão de Jesus entrar naquele coração e mudar tudo. Gente, não há espetáculo maior na vida e mais lindo do que você ver essa restauração. Você vê alguém entrar no seu gabinete muito ferido e de repente um abraço, uma oração, você vê aquela pessoa sair dali respirando, sair dali renovada. Só Jesus pode fazer isso, sabe? Então a gente precisa continuar avançando com força, quando o sucesso ele não vai vir tão fácil assim. Também você não vai vencer a dor do luto de hoje para amanhã. Você tem que entender que essa dor é um processo. Às vezes dura semanas, às vezes dura meses. Às vezes você pensa que está bem, de repente começa a chorar, é natural. O que você não pode é engolir a dor, achar que tem que ser o forte e aí lá na frente explode. Então viva o processo, mas viva com maturidade, viva com cuidado, amém? Então assim, primeiro obstáculo, a tentação de desistir. A tentação de desistir, ela é parte do ser humano. Não evitamos a tentação ficando sentados e nos recusando a lidar com ela ou desejando que Deus a retire. A tentação, ela é uma realidade da vida cristã. E a tentação é um impedimento ao sucesso. Então nós temos que trabalhar para vencer. A Bíblia diz em Lucas 22:40, orem para que vocês não caiam em tentação. Então, tentar os crentes é trabalho do diabo. E enquanto vivermos, seremos tentados. Enquanto seguirmos Jesus, o nosso trabalho será resistir às tentações. Então, pelo fato de que nem sempre percebemos que os sentimentos de desânimo e os pensamentos de desistência procedem do inimigo, nem sempre resistimos a essas tentações como deveríamos.
Vocês sabiam que o inimigo pode lançar pensamentos na mente das pessoas? Exemplo. Nossa, isso é difícil demais. É necessário muito esforço. Não, realmente eu não estou qualificado para fazer isso. Não, eu já estou enfrentando muitos problemas. Talvez eu nem consiga resolver todos. Não tenho ninguém para me ajudar. Eu estou sozinho na vida. Meus amigos, minha família acham que eu sou louco por insistir nisso. Isso vai exigir muito sacrifício. Não tenho dinheiro para fazer isso. Não, nunca vou conseguir terminar isso. Onde eu estava com a cabeça quando eu concordei com isso? Eu sabia que isso nunca iria dar certo. Preciso voltar para o meu antigo emprego. Então, assim, ele vai lançando pensamentos. Por isso que nós precisamos, em nome de Jesus, olhar, ouvir e calar esses pensamentos. Amém? Então, assim, primeira coisa, você precisa resistir à tentação de desistir. Jesus disse aos discípulos 2 vezes no mesmo dia que eles deviam orar para não caírem em tentação. Se a tentação era uma ameaça tão séria aos olhos de Cristo, devemos encará-la seriamente. Amém? Lucas 22:40 e os versículos que se seguem. Orem para que vocês não caiam em tentação. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou os discípulos dormindo, dominados pela tristeza. E Jesus perguntou: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Então certifique-se de trabalhar com Deus e ora mesmo: Senhor, não deixa eu cair em tentação. Senhor, no momento difícil, não deixa eu cair em tentação. Senhor, não deixa eu tirar minha vida, não deixa eu falar coisas erradas, não deixa eu tomar atitudes erradas. Tem que orar sinceramente assim. Amém? Transpondo o obstáculo 2, os problemas pessoais. Quando o inimigo vê que estamos determinados a concluir a tarefa dada por Deus, uma das ferramentas favoritas e mais eficazes para nos fazer desistir é a dor. Vi muitas pessoas que enfrentaram crises pessoais e problemas ao passarem pela vida. Eu mesma passei por dores enquanto me dirigia à realização dos objetivos ou do cumprimento dos sonhos. Então, assim, muito cuidado com a área pessoal, né? E ajudar alguém quando você está lutando com uma dor de natureza pessoal é difícil, né? Quando você está com muita dor, você quer ajudar alguém? Não quer. Você quer sair de casa? Também não. Mas é nesse momento que você tem que ter o comprometimento e a determinação. Então, em muitos momentos, quando a gente ajuda alguém, nós somos ministrados. É incrível, mas nós somos ministrados, né? Então, assim, quando está sofrendo, você ainda mantém a palavra ainda existe, a palavra ainda está de pé, Deus ainda está de pé. Então, a sua vida, ela não tem que ser dirigida pelo seu emocional. A sua vida, ela é dirigida pelo espiritual. Amém? Então, muito cuidado, porque todos nós temos problemas pessoais. E há momentos em que é impossível mantermos um compromisso, mas devemos fazer o melhor possível para que esses momentos sejam mínimos. Os nossos desafios podem estar ligados à saúde, aos filhos, ao casamento, aos pais idosos, ao estresse do trabalho e à administração de nosso tempo, e a lista continua. E a gente não pode permitir que as situações difíceis nos sabotem, enquanto nós seguimos a direção para cumprir o plano de Deus. Não estou dizendo que em todos os momentos você vai estar disponível, mas se puder seguir o plano de Deus, siga o plano de Deus. Amém? Em nome de Jesus. E eu vou falar só mais esse obstáculo e amanhã a gente continua. A rejeição é outro obstáculo que nós temos que transpor. Quando as pessoas o rejeitam, você pode não querer continuar fazendo o que deve fazer. Você pode querer encontrar um lugar para se esconder, cuidar de suas feridas, mas não faça isso. A rejeição, ela dói. Em alguns salmos, o salmista vai falar sobre o desprezo, que a alma dele foi desprezada. Vai falar que a alma dele foi traída. Vai falar que a alma dele foi rejeitada. Mas no final de tudo, ele via a mão do Senhor com ele. Então você não é movido pela rejeição das pessoas.
Se Deus te deu algo para fazer, vai lá e continua. Tá doendo? Você não é movido por isso. Você não é movido por aceitação. Você não é movido por rejeição. Você não é movido por cara feia. Você não é movido por calúnia, que até Jesus foi caluniado, imagine nós. Você é movido pelo plano de Deus, pelo propósito de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Quando a gente se sente rejeitado, a vontade de largar tudo e ir embora. Porque você fala assim, meu Deus, eu estou dando sangue, né, para uma pessoa ingrata, para uma pessoa rebelde. E não é esse o olhar que nós temos que ter. O olhar que nós temos que ter é, eu estou fazendo como para o Senhor. Se eu não for galardoado aqui, eu serei galardoado no céu. Eu sempre falo isso para as minhas ovelhas. O bem que você faz, você está fazendo, está semeando no coração de Deus. Se alguém não te honrar em outro lugar, outra pessoa vai te honrar, porque Deus é justo. Sabe, às vezes você faz algo em uma terra e é honrado em outra, porque o Senhor, Ele é justo. Amém? Então, assim, por mais que doa a rejeição, porque é terrível, né? Eu já vi pessoas serem rejeitadas e é muito difícil. E Satanás coloca esse sentimento no coração, sabe por quê? Porque às vezes aquela pessoa que está sendo rejeitada, ela vai ser uma bênção na sua vida. Talvez aquele líder que está sendo desprezado é porque ele tem algo que vai te edificar, que vai te curar. E aí Satanás coloca barreira no coração das pessoas para que as pessoas não recebam aquilo que Deus tem através daquela vida. Então, assim, a rejeição ela dói, mas nós temos um justo juiz e você não é movido por feridas. Você é movido pelo amor de Deus. E independente de você ser amado ou não amado, você tem que amar. Você continua amando, você continua abençoando pessoas, né? Então, assim, independente de quem o reprove ou de quem tente paralisá-lo, né? E se você olhar para trás, para a sua vida, você vai descobrir que todas as vezes que Deus tentou levá-lo para um novo nível, alguém geralmente reprovou o fato. Já perceberam isso? Deus quer te levar para um novo nível, Satanás levanta alguém para te difamar, ou levanta alguém para reprovar aquele plano, reprovar aquele projeto, né? Então, de algum modo, essa pessoa lhe passou a mensagem: se você fizer isso, não serei o seu amigo. Tem pessoas que tentam se opor até na vida dos amigos para que eles não cresçam. Isso é inveja, isso é terrível, irmãos. Você tem que deixar as pessoas crescerem, fluírem, serem elas mesmas, trabalhar com a inteligência delas, né? A diversidade, ela é linda. Às vezes você vai fazer um congresso, cada um dá uma ideia, cada um age ou atua numa área, isso é maravilhoso. Sabe, você vê a plenitude de Deus quando as pessoas pensam, né? E cada um faz uma coisa, né? No tabernáculo era assim. Um fazia a cortina, o outro fazia a decoração, o outro fazia a pia de bronze, o outro fazia o altar. Então, assim, a diversidade, né? Ali tem a plenitude de Deus, né? Então, assim, muitas vezes Satanás usa a dor da rejeição para nos impedir de fazer a vontade de Deus, né? A dor de sermos rejeitados por aqueles que amamos é tão poderosa que geralmente faz que abandonemos a nossa determinação de fazer o que Deus nos chamou para fazer. E a rejeição nos convence de que não podemos fazer nada para agradar ninguém e faz com que queiramos desistir. A pessoa tenta agradar, não consegue. Aí de repente ela desiste. Então nós temos que nos lembrar de que não podemos agradar as pessoas o tempo todo. Mas se agradarmos a Deus, é isso que importa. E em muitos momentos, alguns podem te odiar, mas eu te garanto que Deus dará graça aos olhos de muitos outros para te amar, né? Então, assim, Jesus ele falou sobre o problema da rejeição em Mateus 10, de 5 a 14. E nessa passagem, ele advertiu os seus discípulos de que algumas pessoas os rejeitariam. E disse a eles como lidar com essa rejeição. Olha só, ele diz assim, ó, se alguém não os receber e nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Então, em um sentido muito real, eles deveriam sacudir, né,
e a rejeição e seguir em frente, ou seja, deixa isso para lá. Sacuda a poeira dos seus pés e vai seguir, segue o plano de Deus. Então, assim, muitas pessoas vão querer se ligar a você quando você estiver subindo na vida, né? Quando estiver fazendo algo que as pessoas acham que é bom, ou quando você estiver ganhando visibilidade, prestígio, respeito. Mas quando está fazendo algo que é impopular, fora do comum, ou então você está começando a sua caminhada cristã, né? Se quiser fazer alguma coisa grande para Deus, você tem que estar disposto a passar por esse caminho da rejeição. Meu esposo costuma dizer, se você está enfrentando, se você quer um grande chamado, então aprenda a lidar com grandes rejeições, com grandes resistências, né? Então, assim, a rejeição, ela vem e nós temos que estar dispostos a suportar a solidão que vem junto com ela. É bem complicado você entrar num lugar com uma ótima intenção e as pessoas virarem a cara. Eu não sei se quantos de vocês já passaram isso. Você está no início do seu chamado, no início do seu ministério, cheio de boas intenções, você quer abençoar, você quer dar ideias, né? Você quer sugerir, e aí as pessoas te interpretam mal, pensam que você quer tomar o lugar delas, e aí você vem toda feliz com o seu playback para cantar e as pessoas te rejeitam, te odeiam, né? Ou então ficam na porta de braços cruzados, fazendo cara assim, né, de pão. Então, assim, é bem difícil, né, irmãos? Mas o importante é que quando a gente persevera e a gente enfrenta essa rejeição, Deus, ele aceita o nosso sacrifício. Então, ele quer que você rompa essa barreira da rejeição e continue avançando em direção aos seus objetivos. Amém? Eu quero orar por você nessa noite e nós vamos continuar falando desses obstáculos ao sucesso amanhã, às 19h30. Quero abençoar a sua vida. Sabe, eu não sei se você está vivendo isso ou já viveu uma rejeição. Às vezes você se auto-rejeita, né? Às vezes as pessoas te amam e você se auto-rejeita. Enfim, eu quero te dizer que você tem um Deus que quando ele põe convicção no seu coração, pode seguir. Pode seguir. E assim, independente de qualquer coisa, do que falem, do que pensem, do que apontem, eu quero te dizer que Deus é contigo. Do jeito que Deus chamou Josué e disse, olha, onde você pisar a planta dos pés, eu estou te dando por herança. Quem pelejar contra você, eu estou junto, eu estou contra os seus inimigos. É isso que é. Se Deus te chamou, pode segurar nas mãos dele, irmão. Porque quem levantar contra vai cair. É o Senhor, né? O seu coração deve desejar assim? Não. O seu coração vai abençoar as pessoas. O seu coração vai preparar o melhor alimento para as pessoas. O seu coração vai seguir o plano de Deus. É isso. Você tem que guardar o seu coração. Agora, quando o juiz se levanta, ninguém segura ele, não. Às vezes não adianta nem orar. Porque quando ele pega um para torcer, é porque ele ama. E ele quer aquela pessoa exatamente do jeito que ele planejou. Amém? E quando Deus torce um, a gente também não tem que se alegrar, né? A gente precisa estar reverente, submisso também, para Deus não vir nos dar um cascudo, né? Como pai. Então, assim, foi isso que eu aprendi, né? Aprendi muito durante todo o meu ministério. São 22 anos. E vale a pena seguir a vontade de Deus. Amém? Independente de qualquer coisa, segue. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Pai, porque o Senhor é grande. O Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. Eu quero liberar uma palavra de cura nesta noite. Sobre as células desse corpo que está enfermo, Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus, Senhor, a cura sobre essa medula. Eu quero declarar em nome de Jesus a cura sobre essa imunidade. Eu quero declarar que essas lágrimas, Senhor, eu vejo essas lágrimas se transformando em plantas. Porque o Senhor está gerando e ministrando uma cura nesta noite profunda no corpo de uma mulher. Eu quero declarar que essas ataduras estão sendo removidas. Eu vejo esta mulher atrás dessa grade. E eu quero declarar que essas grades serão removidas agora, em nome de Jesus.
porque os anjos do Senhor já estão ali, removendo tantas grades, porque ela se sente presa. Senhor, eu quero declarar que o grito na alma dessa mulher agora, nesse momento, o Senhor está fazendo cessar. Em nome de Jesus, Deus manda dizer para uma pessoa que assim como ele abriu aquela tumba e Lázaro saiu, que Deus está te dando uma palavra de liberdade nesta noite. Que Deus está te dando uma palavra de liberdade nesta noite. Em nome de Jesus, saia do meio dos mortos e vem para a vida. Eu declaro sobre uma família um grande consolo do Espírito Santo. Em nome de Jesus, esse consolo inundando o coração deste homem, desta mulher, destes familiares. Nós queremos, Senhor, declarar uma palavra de sabedoria, Pai. Declaramos que o Espírito Santo de discernimento caia sobre cada um de nós. Vem sobre nós, Senhor, com entendimento, com discernimento. Eu sinto a Tua glória aqui nesta noite. E eu vejo o Senhor alimentando pessoas nesta noite. Senhor, Tu és honrado e adorado. Vejo o Senhor liberando um manto de cobertura sobre a vida de vocês nesta noite. Anjos sendo liberados sobre a casa de vocês. Anjos que estão levando ordem nesta hora. Declaramos ordem nos ambientes. Declaramos ordem nos relacionamentos. Anulamos toda obra de voodoo, de feitiçaria, de magia negra, toda oferenda. Nós anulamos agora, nós quebramos essas ataduras agora. Nós quebramos essas algemas em nome de Jesus. Nós repreendemos todo sequestro na alma que quer levar esta pessoa à loucura, a internação, a remédios controlados. Nós quebramos todo o altar oferecido a Satanás contra esta vida. E nós declaramos agora, em nome de Jesus, que a presença do Senhor está entrando na sua casa. A presença do Senhor está entrando no teu lar. A presença do Senhor está renovando as suas asas, as suas garras, o seu bico. A presença do Senhor está renovando você como Ele renova uma águia. Nós declaramos em nome de Jesus que aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram e nunca passou no coração do ser humano, o Senhor tem preparado para nós. Nós oramos por todos os idosos que estão conosco nesta noite. Nós oramos por todas as nossas ovelhas, as ovelhas que estão entrando do Canadá, de Portugal. Nós declaramos em nome de Jesus a presença do Senhor. Declaramos que teremos força para transpor obstáculos, que teremos força para transpor obstáculos. Em nome de Jesus, nós declaramos nessa noite que toda ferramenta forjada contra nós não prosperará, em nome de Jesus Cristo. E toda língua que se levantar contra nós a condenaremos. Nós declaramos a sentença sobre toda serpente que se levanta contra as famílias da terra. Nós declaramos, Senhor, que a Tua espada corte a cabeça dessas serpentes. E em nome de Jesus, as famílias sejam protegidas pelo sangue de Jesus. Nós oramos pelos médicos, oramos pelos enfermeiros, oramos, Senhor, por aqueles que estão na linha de frente contra esta batalha, contra este vírus. Arranca essa maldição da nossa vida, do nosso país, do nosso mundo. Que os corações se rendam aos Teus pés. Eu ainda vejo o Senhor como uma balança andando sobre a terra, meu Deus. Porque por mais que a terra está tremendo, muitos corações estão ainda endurecidos. Muitos se dobram diante de estátuas, diante de imagens. E não é isso que o Senhor quer que aconteça. O Senhor quer que o ser humano eleve os olhos para o Senhor. Que o ser humano quebre todo o pacto com deuses falsos. E que recebam o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, oramos, Senhor, pelas famílias desabrigadas de Santa Catarina. Meu Deus, por conta desse tornado, pedimos salvação para essas famílias em nome de Jesus. Oramos pela salvação, Senhor amado, ali em São Paulo, que estará nevando, Senhor. Nós declaramos, Senhor, salvação sobre o mundo. Declaramos estratégia sobre os cristãos. Declaramos que o Teu poder entre na cidade de Ceilândia, Senhor, e repreenda toda a malignidade. Arranca essa rebelião dos corações, meu Deus.
Derrama um espírito de obediência, Senhor. Eu abençoo os meus irmãos, as igrejas aqui reunidas, os líderes, em nome de Jesus. Abençoa todos nós, Pai, nos cobre com o sangue de Jesus. Eu te abençoo e eu recebo esta bênção, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Tenha uma ótima noite na presença de Deus. E muito obrigada por vocês se interessarem por crescerem. Porque isso é raro no mundo, viu? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E até amanhã, com fé em Deus, estaremos aqui estudando mais sobre esses obstáculos ao sucesso, tá? Tenha uma excelente noite, cheia da presença do Espírito Santo, em nome de Jesus, viu? Obrigada. Beijo.